quando a oração é lei. Vamos ouvir a leitura dos seguintes trechos bíblicos. Tiago, capítulo 5, versos 17 a 18. E em seguida, 1 Reis, capítulo 18, versos 30 a 46. Tiago, capítulo 5, versos 17 a 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vemos por este texto que Elias era semelhante a nós, sujeito às mesmas tentações, tendo os mesmos pontos vulneráveis, porém era um homem de quem Deus ouvia suas orações. Não eram suas orações que tinham qualquer poder, mas o Deus dos deuses que as respondia. Ouçamos agora 1 Reis, capítulo 18, versos 30 a 46. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse-lhe ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar.
E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Eis o contexto desta narrativa bíblica. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, conforme 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, como está escrito em 1 Reis, capítulo 16, verso 31. E de acordo com o que está escrito em 1 Reis, capítulo 16, versos 32 e 33, levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria, e também fez um ídolo, irritando mais o Senhor do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 17 a 24, está escrito: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se dos 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Porque a oração de Elias era sempre respondida. Teria ela algum poder? Não. O poder é do Deus que responde às orações de Elias, o Deus dos deuses. A oração de Elias foi como deve ser feita a nossa, feita sobre a promessa de Deus, baseada em sua palavra, associada ao sacrifício pelo pecado. A oração que alcança a resposta deve ser dirigida ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Seu propósito deve ser exaltar a Deus, glorificando a Ele. O interesse principal de Deus é sua própria glória, a qual é para a sua palavra. O objetivo da oração é glorificar a Deus, agradecer suas inúmeras bênçãos
e clamar pela conversão do próximo, especialmente dos que pertencem à sua família, pois o que assim não procede é pior que o ímpio. Os fundamentos da oração devem ser a humildade e a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, sendo aquele que ora perseverante, pois o tempo de Deus, Kairos, difere do tempo do homem, Cronos. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.